Fala galera do Tatame, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Freitas e essa é a Kyokushin Movimento. E hoje nós estamos aqui na Vila Prudente para dar início à nossa websérie contando a história do Kyokushin. E nós hoje vamos falar sobre Tanaka Sensei, o Kyokushin antes do Kyokushin. Fala galera, tudo bem? Então vamos lá começar a nossa série e a primeira entrevista é com o Sensei Bruno Chagas, que é coordenador técnico aqui da associação do Tanaka. Ele que é responsável, guardião aqui pela história do Sensei Tanaka, aqui um dos guardiões, né? Tem outros faixas pretas, o Sensei Bruno topou nos receber, agradeço muito já desde então, e a gente vai conversar agora um pouquinho contando a história desse grande mestre tão importante para o Kyokushin, que é o nosso primeiro pilar. Primeiro agradeço pela visita de vocês, acho que é muito importante a gente estar explorando o Karatê de mente aberta e sempre procurando entender mais de onde são as origens e, de uma forma geral, procurando os fatos mesmo. O Karatê, de uma forma geral, não só no Kyokushin, ele passou por várias modificações, por várias interpretações diferentes, por questões políticas, por questões culturais, por questões de condições da época, né? E agora a gente tem uma ferramenta muito importante para ir atrás dessas origens e rever essa história, que é a internet, né? Para se conectar mesmo, para conhecer pessoas diferentes e conseguir compartilhar as informações de uma forma mais fácil e a partir daí construindo conhecimento, né? Só que é muito importante que a gente vá atrás dos fatos e das evidências históricas para que isso ocorra, né? Não só ficar no disse-me-disse, porque cada escola vai ter sua cultura, vai ter seus interesses, vai ter seu viés, e é super normal que isso aconteça, não é demérito nenhum, mas que é para que a gente chegue mais próximo da verdade, ou mais próximo do que realmente foi, né? A gente precisa consultar mais de uma fonte. Aqui no nosso dojo a gente tem duas raízes principais, que faz parte do Karatê japonês, a partir do Kyokushin, e também do Karatê de Okinawa, pelo Shikan Akamine, né, pelo mestre Shikan Akamine, que era Goju-ryu, mas também tinha uma formação um pouquinho mais eclética, digamos assim, que ele treinou também um pouco de Uechi-ryu, treinou com um pouquinho de um estilo mais antigo ainda, e um pouquinho mais obscuro, chamado Kishimoto-ji, né, então ele trouxe um pouco desse repertório dele para o Karatê que ele ensinava, e um pouco disso acabou também vindo para o Karatê do Tanaka, né? Mas voltando um pouquinho do começo, só para falar um pouquinho da história do mestre Tsuyoshi Tanaka, né? No geral, ele é filho de japoneses que chegaram aqui no Brasil na década de 30, então ele já é um Nisei, né? O pai dele era instrutor de Kendo da cidade de Masuda, né? Província de Shimane, e aí ele veio com a esposa, com irmãos e com a mãe dele, se não me engano, né? E aí primeiro, o mestre Tanaka foi o primogênito, ele teve mais alguns irmãos também, 4 irmãos, se não me engano. E eles vieram aqui primeiro para trabalhar na lavoura, na região de Lins, ele nasceu na cidade de Lins, depois vieram para aqui, para a capital, tudo mais. Aí ele acabou se formando como relojoeiro, né, na idade adulta, o mestre Tanaka. E a história dele do Kyokushin, no Karatê no geral, desculpa, começa a partir dessa profissão dele de relojoeiro. Ele já tinha alguma noção da cultura marcial, digamos assim, pelo pai dele, ele já tinha essa instrução no Kendo, né? Mas depois desses vários anos, já ser adulto, né? Acho que já estava perto da casa dos 30, com 30 anos, mais ou menos, ele recebeu uma visita na loja dele, na relojoaria dele, que foi de um mestre de Karatê chamado Juichi Sagara. O Juichi Sagara, ele é um mestre muito conhecido de Shotokan. Sagara chamou o mestre Tanaka para treinar com ele, o mestre Tanaka chegou a fazer alguns treinos experimentais com o Juichi Sagara e inclusive ajudou ele a arrecadar membros para chamar pessoas para fazerem parte da associação do mestre Sagara, só que por alguns motivos ele não quis continuar com o mestre Sagara, ele quis procurar um outro professor de Karatê. Aí ele teve essa primeira experiência com o Juichi Sagara, mas aí ele foi treinar de fato, ele foi procurar o mestre Shikan Akamine, que tinha um dojo, que era a ABK, né, a Associação Brasileira de Karatê, no centro de São Paulo, né, Rua Tabatinguera. E aí ele foi já com uma delegação de interessados em treinar Karatê,
conversar com o mestre Sagara, e aí o mestre Sagara se disponibilizou a orientar eles e colocou um dos alunos dele para ser o principal instrutor responsável do dojo, que seria aqui na Vila Prudente, né? E aí foi o mestre Sadao Saito. Outros alunos do Shikankamine também participaram da comissão de treinos, o próprio mestre Kamine, que era o principal que orientava, porque ele era o mestre, mas começou mais ou menos com esses treinos sobre a orientação do mestre Sagara e do mestre Yakamine, e com mais próximo o sensei Sadao Saito, né? Começaram primeiro num galpão, que ele conta que era da fábrica da Antártica, que era aqui na região também, mas aí eles viram que não era uma coisa que dava para ficar para sempre, que era melhor eles procurarem um espaço melhor para isso. E aí eles alugaram esse salão aqui, que foi o primeiro dojo, e fizeram procuraram também um auxílio jurídico para fazer a fundação da escola, né, para fazer a fundação da associação, que seria abaixo da Associação Brasileira de Karatê. Então o primeiro nome foi Associação Paulista de Karatê. Fizeram a ata, fizeram toda a fundação oficial em 1963, no dia 23 de maio. Então a data oficial de fundação do dojo da Associação Karatê do Tanaka é 23 de maio de 1963. Se for falar em termos de longevidade, provavelmente, se não é a segunda, é uma das mais antigas, com certeza, a Associação Karatê do Tanaka, né? Então ele treinou um tempo sob a tutela do mestre Kamine. Mais ou menos um ano depois ele se formou faixa preta com o mestre Kamine. Naquela época as coisas eram um pouquinho mais rápidas, né? E também ele contava que o mestre Sadao Saito, né, ele era responsável pelos treinos nessa época, os treinos do dia a dia, só que muitas vezes por algum motivo ele faltava. Aí ele falava para o mestre Tanaka: Tanaka, você pode quebrar o galho para mim hoje? Isso acabou estimulando ele a se desenvolver mais ainda e desenvolver mais rápido, porque acabava tendo uma responsabilidade a mais de desenvolver o karatê dele, né? E ele falou que ele ia fazendo isso, mas que ele acabou pegando gosto pela essa coisa de conduzir, de estar na frente e continuar se desenvolvendo no karatê. E mais ou menos no final de 63 para 64 ele pegou a faixa preta com o mestre Akamine. Ele foi o único que pegou faixa preta do dojo que tinha sido fundado nessa época. E 2 anos depois, acho que foi em 64, o mestre Akamine ele foi desligado da BK por algumas questões políticas internas lá. E aí o mestre Tanaka ele ficou meio sem rumo, no sentido de eles continuaram, lógico, com o que eles tinham aprendido com o mestre Shikankamine, mas ele já tinha o dojo Tanaka estabelecido aqui, né? E ele pensou muito em como que ele poderia continuar conduzindo e continuar desenvolvendo o karatê. E nisso ele ganhou de presente de alguém o livro que foi o Arista Karatê, do mestre Mazoyama. Foi provavelmente esse aí. E aí ele ficou fascinado pela história do Kyokushin, pelo método de treino deles, e escreveu uma carta para o mestre Mazoyama pedindo para treinar o Kyokushin. Isso foi de 64 para 65, acho que foi no começo de 65 mais ou menos. E o mestre Oyama, a matriz da Kyokushinkai na época, respondeu falando que sim, que ele poderia treinar, e convidando ele para ser o representante da Kyokushin no Brasil, porque ainda não existia representante nessa época. Isso foi em 1963. E aí eles enviaram um certificado, inclusive, eu vou até para mostrar para vocês aqui, dessa representação. Então a gente tem aqui o registro do mestre Tanaka como representante do Kyokushin no Brasil. Ó, no Brasil não, na América do Sul. Pode dar uma olhada. Olha que ele está bem carcomido pelo tempo, porque é dessa época mesmo, dezembro de 1965, tá aí, se não me engano. Dia 12 de dezembro de 1965, assinado pelo mestre Oyama. A foto aqui, uma foto foi enviada, deve ter sido colado. É realmente o certificado original de Brain Shifu da Sul América. Sim, ele começou a ser representante oficialmente do Kyokushin na América do Sul. E pode ver que isso foi muitos anos antes da gente ter instrutores japoneses aqui, mas ele sabia que ele precisava de um auxílio. Ele não ia conseguir simplesmente pegar o karatê do mestre Oyama e reproduzir aqui só com os livros e tudo mais, mas ele ia se adaptando conforme ele podia, enquanto ele não conseguia trazer um mestre japonês para cá. Só que nesse meio tempo teve até também graduação de alguns alunos aqui do Brasil
já pela Kyokushin, né? Tanto que a gente tem aqui esse outro certificado que eu queria mostrar para você. Ele é do cunhado do mestre Tanaka, que é o Masami Horikoshi, né? Que ele foi graduado Shodan pela Kyokushin em 1966. E aqui está o certificado dele também. Nossa. Uau. Primeiro dama, 1966. Esse aqui, então, provavelmente foi o primeiro. Provavelmente não, com certeza foi o primeiro exame de faixa preta no Brasil da Kyokushin, oficialmente. Provavelmente, eu não sei de outros, eu não tenho outros certificados, mas esse aí eu tenho. Esse é o primeiro registro. Uma das coisas que eu gosto sempre de olhar nos certificados é a questão da numeração. Esse aqui tem a numeração abaixo de 1000. Isso aqui é mundial, esses números são sempre mundiais. Então, esse Masami Horikoshi, ele foi o faixa preta 948 no mundo. Ele sabia que não podia ser só por livros, que não tinha como ele ter todo esse suporte. E no primeiro momento ele pediu para que a matriz mandasse um instrutor para cá, para fazer esse alinhamento técnico e ajudar no desenvolvimento, ficar aqui pelo menos que fosse um tempo, para ajudar no desenvolvimento da Kyokushin aqui no Brasil. E nisso veio o primeiro instrutor japonês para o Brasil, que foi o sensei na época Shoichiro Ogura, né? Isso foi, se não me engano, em 1968. A história que é contada para mim, que foi contada pelo mestre Tanaka, ele tem alguns registros em diário também, inclusive, está guardado aqui, que o mestre Ogura veio para cá e ficou mais ou menos 6 meses aqui, que era o tempo de contrato que ele tinha aqui. E aí ele ajudou nesse desenvolvimento. O mestre Tanaka conta que ele era muito gentil, o sensei Ogura, mas e até brincava com o filho dele, que era pequeno na época e tudo mais, e acabou até treinando um pouco também com outros praticantes de karatê que tinha na região aqui, do Shotokan, inclusive. Tem até uma história de desafio, que eu não sei se é muito boa contar, mas que parece que ele lutou com um pessoal que era do grupo do Juichi Sagara. Mas aí ele ficou esses 6 meses e parece que ele não se adaptou muito bem. Então deu o tempo de contrato que ele tinha aqui, tudo pago pela Associação Paulista de Karatê na época. Ele ajudou com esse desenvolvimento, com esse alinhamento técnico, aí ele voltou para o Japão. E aí depois disso, o mestre Tanaka começou a se organizar para ele próprio ir para o Japão fazer um estágio lá. O mestre Mazoyama ainda não tinha vindo para cá, ele viria posteriormente, seria trazido pela Associação Paulista pelo menos 2 vezes. Isso tem registro de jornal, e tem fotos, tem registro até em revista da época também, né? Mas aí em 1970, que estava tendo um torneio que era o primeiro torneio em todo o Japão da Kyokushinkai, o mestre Tanaka foi mais ou menos nessa época que estava indo gente de vários lugares para o Japão, para a matriz, para treinar e participar do torneio nessa época, né? Tanto que nessa época ele conheceu o sensei Tadashi Nakamura, o Shigeru Oyama e o Soeno também. O tio Soeno. Sim. Que na época ainda era Kyokushin. Sim. Foi um período para ele que foi muito importante, né? Porque ele teve essa vivência no Japão. Ele conta que quando ele chegou, né, ele é dessa família japonesa, então ele falava muito bem japonês, mas ninguém sabia disso no Japão na época. Achavam que ele falava só inglês e que não entendia muito bem japonês. Tanto que a primeira vez que ele encontrou com o mestre Oyama se espantou, porque ele disse que ele falava japonês como se fosse um japonês mesmo. Então ele conseguiu se virar muito bem nesse tempo que ele ficou no Japão. E inclusive ele conta que ele ficou como um árbitro auxiliar durante o torneio, e nessa época também ele fez o exame para Nidan, que até tem o certificado de Nidan dele aqui, vou mostrar para você. Ó, 1970, novembro, o certificado de Nidan do mestre Tanaka. Esse certificado está com a data de 1º de novembro de 1970, assinado pelo mestre Oyama, colocando aqui Sr. Tsunoshi Tanaka, São Paulo, Brasil, mantendo o registro dele que a gente tem aqui de branche, que é o 4048, como segundo dan. O Brasil já tinha, em 1970, um faixa preta segundo dan e outros faixas pretas também já do Kyokushin. Era um certificado que realmente
tá nas condições tipo, muito boa, mantém toda a tradição dos certificados antigos, todos os carimbos e tudo mais. E que incrível. Acho que não tem outra palavra para descrever isso, porque a gente entende que a história do Kyokushin sempre foi contada de uma só visão. E a gente precisa entender que existem outras, né? Quando a gente fala do Sensei Tanaka ser o primeiro pilar do Kyokushin, é que não foi uma história do dia para a noite, né? Sim. Foram quase 10 anos ele representando sem ninguém vir para o Brasil, até que chegasse outra pessoa para vir para o Brasil. Sim. Quase 10 anos, é muita coisa. Depois ele voltou para o Brasil, ele fez uma escala indo pelo Havaí, Estados Unidos, acompanhado do mestre Oyama, do Shigeru Oyama e do Tadashi Nakamura, que eles participaram de um evento nos Estados Unidos. Eu até tenho aqui as fotos da viagem dele para o Japão aqui, para mostrar para vocês. A matriz original do Kyokushin, mestre Tanaka e mestre Oyama. Acho que todas as fotos desse álbum são dessa viagem. Inclusive tem fotos dele no Havaí, não sei se tem nos Estados Unidos, mas tem bastante coisa. O mestre Oyama é de chapéu, que o mestre Oyama gostava muito de usar chapéu. Várias fotos ele tá de chapéu, tá de bandana e óculos escuros, né? Que era a moda da época. E Tadashi Nakamura, jovens ainda. Isso aqui é uma raridade, porque eles estão jovens de tudo. Aí, logicamente, ele veio já com a ideia de continuar como que ele podia continuar esse alinhamento técnico, continuar desenvolvendo, né? Então, dentro disso, ele já tinha mais ou menos a ideia de trazer para cá um outro instrutor japonês, que o que ele tinha combinado no primeiro momento que ele queria que viesse era o mestre Soeno. Só que o que aconteceu? Depois de toda essa conversa, ficou decidido, e ele acatou, obviamente, porque foi decidido pela matriz, enviar o Shihan Seiji Isobe. E isso aconteceu em 1972. O Shihan Isobe ele veio para cá com um contrato de 1 ano, para ficar aqui por 1 ano, contratado pela Associação Paulista de Karatê na época, e auxiliar no desenvolvimento, no alinhamento técnico dos dojos, porque eram mais de um dojo na época, tinha em vários lugares. Inclusive, eu vou mostrar para você que tem recorte de jornal disso. O mestre Tanaka, ele desenvolvia o Kyokushin, ele divulgava também, né? Tem foto dele com o Silvio Santos, no programa dos anos 70, fazendo a divulgação da Kyokushin na época, né? E aí ele trouxe o mestre Isobe, ele inclusive ficou em um apartamento alugado pela Associação Paulista de Karatê. Mas e nesse meio tempo também ele trouxe o mestre Mazoyama pelo menos 2 vezes, que até tem alguns recortes de jornal aqui disso. Eu vou ver se eu mostro para vocês. A primeira vez que o mestre Oyama veio, ele, se não me engano, ainda foi antes do Isobe vir. Ó, tem aqui algumas fotos que é de treino da época, que é aluna. Kyokushin da década de 70. Aqui já era Karatê do Tanaka, mas essa foto é bem legal também. E tem inclusive uma... isso daí não é nem aqui, eu acho. Deixa eu só dar uma olhada, por favor. Isso daqui era um dojo da Bahia, que era representante. Mas era dos anos 70 também. O mestre Oyama veio para cá em 72, 74, e em 72 chegou aqui o mestre Seiji Isobe, que ficou mais ou menos 1 ano. Então ele ficou até 73, se não me engano, como um instrutor contratado para auxiliar o mestre Tanaka. Só que nessa época começaram a ter alguns problemas políticos, porque a filosofia do mestre Isobe era um pouquinho diferente da do Tanaka, a forma de desenvolver as coisas era diferente, e ele queria ter uma autonomia que ele, independente de quem era a autoridade na época aqui no Brasil, que era o mestre Tanaka, isso não falando do karatê dele ou qualquer coisa do tipo, né? Só eram questões que eles teve um conflito de autoridades, digamos assim. O mestre Isobe ele veio para cá como 3º dan, e na época que o mestre Tanaka fez o exame para Nidan, e lá em 1970 ele fez o exame para Shodan. O mestre Tanaka conta isso, que ele estava lá e conheceu esse faixa marrom, que era o Seiji Isobe, e que ele fez o exame para Nidan nessa época, que o Shihan Isobe fez o exame para Shodan. Por mais que ele fosse mais graduado, ele chegou mais graduado no Brasil, mas o Tanaka era mais velho de graduação. Tinha feito o exame há mais tempo, bem antes, né? Porque a gente falou de quando Tanaka era 2º, Shihan Isobe fez para 1º. Mas antes, Sensei Tanaka já era 1º dan, reconhecido também. Né? Sim, começaram a ter algumas desavenças no sentido político mesmo. De
alguns atritos que teve entre o mestre Tanaka e o mestre Isobe aqui no Brasil, que o Isobe fazia algumas coisas às vezes sem a autorização necessariamente do mestre Tanaka, e ele não gostava muito disso. Teve algumas questões com representações de outros países da América Latina, que da forma como estava sendo orientado, às vezes era combinado uma coisa e quando chegava para a matriz era feito de outra. Por exemplo, teve um caso que o mestre contava bastante, que eles tinham combinado, quando o próprio mestre Oyama estava aqui, que seria uma determinada pessoa representante na Argentina, mas que acabou que a matriz colocou essa e mais outra pessoa como representantes. E isso acabou gerando um conflito na Argentina por conta disso. Teve um interessado do Chile em fazer parte de ser representante no Chile, e a matriz encaminhou ele para ir atrás do mestre Isobe, em vez de falar com o mestre Tanaka, que seria o representante que teria que cuidar desse tipo de procedimento, né? E fora outras questões de cunho político, assim, que não é questão de um karatê melhor que o outro. Eu acredito que também o mestre Tanaka tinha as próprias ideias dele, mas não que isso afetasse isso em termos de representação ou de lealdade que ele tinha ao mestre Oyama, né? Mas foram coisas que começaram a desgastar. E deu um ano que o mestre Seiji Isobe, ele tinha de contrato aqui como representante, e ele recebeu as passagens para voltar para o Japão. O mestre Tanaka não quis renovar o contrato dele aqui, só que ele decidiu por ele não voltar, mas até aí ele não tinha mais ligação com a Associação Paulista de Karatê. Ele foi fazer as coisas dele por lá, não voltou para o Japão e abriu um dojo por conta própria. E isso, somado a todas as questões, todos os estresses que tiveram antes, isso foi reportado à matriz, só que a matriz estava mais no sentido de, olha, vocês têm que trabalhar juntos, e que não podia ser questionado. E foi de uma forma que foi considerado ofensivo por quem era a diretoria da Associação de Karatê Paulista na época, né? Que era cabeçada pelo mestre Tanaka, mas tinha outras pessoas que faziam parte de toda a associação. E foi decidido, por conta de todos esses atritos que estava tendo, por algumas orientações que eles não concordavam, de se desligar da Kyokushin. Então foi enviada uma carta para a matriz do Japão, falando que por conta dessas questões que estavam acontecendo, seria encerrada a relação e que eles iam terminar de cumprir com todas as atribuições financeiras que eles tinham pendentes, e que a partir daí eles não eram mais representantes. Então, a partir daí, a Associação Karatê Paulista seguiu independente, o mestre Tanaka seguiu com a organização dele, e acabou que o mestre Seiji Isobe, o Shihan Isobe, acabou assumindo o comando da Kyokushin no Brasil, né? Então, assim, por quase 10 anos, né, por pelo menos 8 anos, se for contar que foi no final de 65, oficialmente o mestre Tsuneyoshi Tanaka era o representante da Kyokushin. E desenvolvia a Kyokushin no Brasil. Né? Demorou quase 7 anos para o mestre Shihan Isobe chegar aqui. Então, já toda a base para o Kyokushin crescer e florescer no Brasil foi por causa do trabalho que o mestre Tsuneyoshi Tanaka começou, porque tinha representação aqui, tinha dojo aqui em São Paulo, tinha dojo em Campinas, tinha dojo na Bahia, tinha dojo no Rio Grande do Sul, em Alagoas. Então, quando teve essa cisão, quando teve essa saída do mestre Tanaka, por decisão aqui, que fique bem claro, da diretoria da Associação Paulista de Karatê, alguns decidiram permanecer na Kyokushin, outros continuaram como Associação Paulista de Karatê, como Karatê do Tanaka, mas já tinha toda uma base de trabalho estabelecida, né? Então, por mais que o Shihan Isobe estivesse começando com o dojo dele, começando a desenvolver, ele teve toda uma estrutura para começar a treinar e começar a ensinar Karatê aqui, né? Ele começou a ter os contatos, ele conheceu as pessoas que possibilitaram que ele ficasse no Brasil, mesmo tendo a passagem para voltar para o Japão, porque ele teve esse suporte, teve um salário e teve até a moradia paga pela associação na época, né? Isso não é demérito do Shihan Isobe, né? Ele desenvolveu o trabalho dele, permaneceu de forma independente, teve muitos nomes conhecidos da Kyokushin e começaram quando ainda era a Associação Paulista de Karatê, e outros até que começaram depois, mas que depois migraram para a Kyokushin. Como a gente falou, sim. Como o Ademir da Costa, que eu te mandei a foto, inclusive, ele era um instrutor contratado da Associação Karatê do Tanaka, inclusive ele recebia um salário para atuar como instrutor, depois ele saiu, seguiu o próprio caminho dele, né? E aí, então depois que teve essa cisão com a Kyokushin,
o Karate do Tanaka ele tinha essas duas bases principais, que era a influência que já tinha do mestre Shikan Akamine, que pelo que eu consegui ver, até algumas influências dele refletiram até nos treinos da Kyokushin aqui no Brasil. Então, a marca do Karate do Tanaka, do trabalho do mestre Tanaka, está tanto em ele ter estabelecido essa base para que a Kyokushin pudesse florescer, digamos assim, mas até em alguns métodos de treino que as pessoas nem fazem ideia, ainda tem uma assinatura que veio lá de trás, entendeu? Dessa mistura que teve, assim, dessa influência e desse repertório que o mestre Tanaka já tinha. Mas então, em 74, quando ele saiu, foi no começo de 74, ele saiu da Kyokushin, e aí ele mudou o nome da organização para a Associação Karate do Tanaka, ele seguiu independente. E a associação cresceu muito nessa época, tinha dojo em vários lugares, tinha dojo, alguns continuaram, né, dessa época que já estava como Kyokushin, teve mais polos aqui no Brasil, em São Paulo também, e aí seguia como Karate do Tanaka, que era um estilo independente. O mestre nesse tempo fez faculdade de educação física para continuar desenvolvendo o karatê dele e tudo mais. A gente vê em 72 já tinha 400 pessoas treinando Karate Kyokushin sob a tutela do mestre Tanaka, então o tanto que desenvolveu aí não é brincadeira. Então ele continuou desenvolvendo o karatê dele, como eu falei, como uma organização independente a partir de 74. Ele participou como um dos primeiros membros da Associação Paulista, da Federação Paulista de Karatê na época, a FPK, foi tesoureiro da FPK por muitos anos também, tendo amizade com os mestres que faziam parte lá na época, e seguindo como Karatê Tanaka, né? Mais ou menos na década de 80, se não me engano, ele retomou o contato que ele tinha com o mestre Tadashi Nakamura, que ele já conhecia dessa época, que eles tiveram uma relação boa quando eles se conheceram no Japão. E as fotos dele relaxado, e quando ele veio para cá também, no Brasil, né? E o mestre Tadashi Nakamura nessa época também tinha se desligado tinha se desligado da Kyokushin e fundado a própria organização dele, também por algumas desavenças mais no sentido filosófico, né, com a Kyokushin. E até numa entrevista que tem na revista Kiai, o próprio Nakamura ele conta que saiu porque ele queria um método de karatê um pouco diferente do que ele estava ensinando no momento, e aí ele fundou a organização dele, que foi a World Seido Karate Organization, né, que é a Seido Juku. E aí eles foram trocando correspondências e o mestre Tanaka convidou o mestre Tadashi Nakamura para vir aqui para o Brasil. Isso se concretizou em 1994. Então de 74 a 94, o Karate do Tanaka cresceu, continuou se desenvolvendo, mas continuou como uma escola independente, como um método de karatê independente com essas duas influências. O mestre Tadashi Nakamura veio para cá para o Brasil, ele graduou o mestre Tanaka como sexto dan na época, eu tenho esse certificado aqui, e convidou o mestre Tanaka para ser o representante oficial da Seido aqui no Brasil, né? Então ele virou o representante oficial da Seido, do mestre Nakamura, aqui na América Latina também. Por 20 anos, como eu falei, com o auxílio primeiro da Federação Paulista de Karatê Interestilos e depois por meio de outras organizações, eles promoveram vários eventos, vários seminários, não só aqui em São Paulo, mas em várias partes do Brasil. Por algumas questões políticas, em 2014, o mestre Tanaka decidiu sair da Seido e voltou a ficar independente. Então, desde 2014, voltou a ser só a Associação Karate do Tanaka e Karate do Tanaka, né? Só que nesse meio tempo a gente reuniu muitas referências e muitas influências. Bagagem, né? Muita bagagem, porque o mestre Tanaka ele continuou fazendo seminário com outros mestres, de Shorin-ryu, de Shotokan. Então, o que eu penso do Karate do Tanaka atualmente? Ele é uma amálgama desses 60 anos de história, né? De 63 para cá, 2023, o mestre Tanaka continua se desenvolvendo, até trazendo as próprias ideias, mas também tendo essa influência direta dos estilos que ele representou, e dentro disso o Karate do Tanaka foi tomando sua forma, tanto que a gente faz coisas que são muito próximas do que é feito na Kyokushin, outras são muito mais parecidas com o que é feito da Seido, que também teve algumas modificações que foram feitas pelo mestre Nakamura, e outras que são influências diretas do mestre Akamine, que no final acabaram criando seu sotaque próprio, né, e acabou tendo a identidade própria que foi o Karate do Tanaka. Nesses últimos anos, o mestre Tanaka continua desenvolvendo o karatê dele de uma forma independente, e ele acabou falecendo em 2017, por conta de uma infecção, e
desde então, eu e outros faixa pretas, a gente continua mantendo o legado do Karatê do Tanaka, né? Poderia ser muito mais fácil pra gente se reunir e falar, poxa vida, e agora? A gente não tem mais mestre, o que a gente faz? Vamos encerrar o dojo, cada um vai para um canto, vai treinar em outro lugar, a gente precisa se preocupar com isso. Ou mesmo ser incorporado pela Kyokushin, ou voltar para o Seido, né? Porque a gente já tem essa base, por mais que a gente não seja Kyokushin, eu acho que a transição... raiz de vocês, né? A raiz do Kyokushin brasileiro vem daqui. Ou até seria talvez até uma adaptação um pouco mais fácil, né? Passar para um estilo irmão, digamos assim, né? Porque querendo ou não, um estilo derivado. Então, o que eu vejo é que assim, eu sou muito grato pelo que veio antes, e agora o meu karatê é o Karatê Tanaka. Ele desenvolveu a própria identidade dele, ele desenvolveu métodos diferentes, até alguns katas próprios também, formas de treinar diferentes, e é o que a gente procura manter hoje em dia. E inclusive a gente tem o dojo aqui em São Paulo, que é a matriz, mas a gente também tem, por exemplo, um representante no Chile, que é o mestre Juan Galhardo, que atualmente ele é o 8º Dan. Ele era da Seido, ele começou quando era só com a Associação Karatê do Tanaka, fez parte de toda a tradição da Seido, depois saiu da Seido também, e ele tem 3 dojos lá no Chile, na região de Concepción, que é o nome da cidade lá, e mais de 100 alunos, tem uma estrutura muito boa lá, e ele vem para cá para aprender com a gente, mesmo sendo o 8º Dan, ele está disposto a seguir representando o Karatê do Tanaka por todo esse respeito que ele tem. O mestre Tanaka já foi para o Chile também, na época do governo Pinochet, que era uma coisa um pouquinho mais difícil de conseguir autorização para ensinar, ele foi lá conversar, fez demonstrações e tudo mais, e o mestre Galhardo, ele continua grato e continua ensinando o Karatê do Tanaka lá no Chile. Então a gente mantém a associação Karatê do Tanaka, lógico, querendo desenvolver cada vez mais, aprender cada vez mais, mas mantendo esse legado, e também tendo como referência lá do Chile o mestre Galhardo, que é o aluno mais antigo em que a gente tem atividade atualmente, né? E por conta disso, a gente tem a nossa diretoria, digamos assim, a gente não segue como uma pessoa aqui sendo o líder absoluto e todo mundo tem que seguir de uma forma vertical, né? Mas atualmente eu sou o principal responsável técnico pela Associação Karatê do Tanaka, com o auxílio dos outros faixa preta que fazem parte hoje em dia, e também com a orientação e com o auxílio do mestre Galhardo lá no Chile. E a gente espera que, esse ano a gente fez 60 anos de fundação, agora em maio, né? A gente fez um evento, até teve a presença do próprio mestre Galhardo aqui também, que veio participar com a gente, e a nossa perspectiva é continuar desenvolvendo e crescendo para que a gente chegue em 70, 80, 90 anos com esse legado do mestre Tanaka. Eu sou uma pessoa muito estudiosa do Karatê, eu treino, vou em outros dojos, treino estilos diferentes, procuro as raízes do Karatê, mas eu nunca descolo de quem foi a minha formação principal no Karatê, que foi o mestre Tanaka, que é a questão filosófica, a questão de seguir o Karatê com um propósito também, uma coisa que você leva para a sua vida, independentemente de questões políticas ou mesmo de organização. Foi ele que incutiu isso em mim, e que independentemente de onde eu for, e eu pretendo levar o Karatê do Tanaka até onde eu puder e desenvolver da melhor forma que eu puder, eu sempre vou fazer questão de que o nome do mestre Tsuyoshi Tanaka seja conhecido tanto pelos alunos que a gente tem, quanto na história do Karatê no geral, da Kyokushin e do Karatê de uma forma geral no Brasil, porque ele foi uma das pessoas que estavam lá desde o começo. Ele formou muita gente que hoje em dia são mestres conhecidos, e se não fosse essa semente que ele cultivou por quase 10 anos, talvez o Kyokushin tivesse chegado muito mais tarde aqui do que chegou, ou talvez a história do Kyokushin no Brasil fosse muito diferente do que é hoje. Com certeza. Né? Não teria o volume que teve, eu acredito que não teria o volume que teve, porque a gente sabe que a plantação começa ali na base, preparar o terreno e tudo mais, e isso a gente tem aqui para mostrar que o Sensei Tanaka fez, e fez com o apoio e pelas fotos muito claro a amizade, tanto com o mestre Oyama, como com Tadashi Nakamura, com o Shigeru Oyama nos Estados Unidos. Então dá para ver que foi uma base muito sólida, independente de quem veio depois. Nossos outros 2 pilares a gente vai falar mais para frente, mas o primeiro pilar, ele foi muito forte, me surpreendeu nos registros mais do que eu imaginava. Tenho gratidão, tanto que a gente sempre comemora o aniversário do nascimento do mestre Mazoyama, o aniversário do falecimento. A gente lembra com respeito, por mais que a gente tenha saído, por mais que tivesse questões de desavença, a gente, toda a influência do Karatê que a gente tem hoje em dia, tem a mão, tem essa influência do trabalho feito primeiro pelo mestre Mazoyama,
também pelo mestre Kami, e querendo ou não, o Seido também tem essa raiz, mas também passa pelo Kyokushin, né? Então a gente deve muito respeito e a gente entende que existem várias organizações de Kyokushin atualmente, algumas até não se conversam muito umas com as outras, mas que a gente entende que de certa forma nós somos irmãos, né? Nós somos escolas irmãs. O Karate do Tanaka de certa forma é um pouco derivado do Kyokushin também, por mais que o método por exemplo, de comitê seja diferente, alguns estilos de treino, de método de treino sejam diferentes, né? Tem toda essa influência, principalmente no Kihon no Kata que a gente faz atualmente. Entender a história do Kyokushin é muito mais do que entender o que nos fala. Hoje vocês puderam ver aqui diversos relatos e principalmente documentos que comprovam como o nosso primeiro pilar, que foi o Sensei Tanaka, iniciou e desenvolveu o Kyokushin aqui no Brasil por quase 10 anos. Então, esse foi uma experiência maravilhosa para mim como praticante de Kyokushin, como estudioso de Kyokushin. Queria agradecer muito o Sensei Bruno, toda a Associação Tanaka, alunos, professores, todos que passaram pela Associação Tanaka, mas em especial você por ter nos trago tanta informação sobre a história do início do Kyokushin no Brasil. Então, muito obrigado, Sensei. Agradeço o Sensei, agradeço também ao Thiago que está fazendo o registro, né? Até quando eu faço algum evento, alguma coisa de Karatê, independentemente de ser no meu estilo ou numa reunião de estilos, eu sempre falo que uma das coisas bonitas do Karatê é poder construir pontes, pessoas diferentes treinando juntas e podendo trocar, realmente ver que tem outras possibilidades e crescer com isso, né? Então eu agradeço muito ao Sensei por ter toda essa disponibilidade, por ter essa força de correr atrás de entender mais a história do Kyokushin, por ser aberto também para visitar dojos e continuar aprendendo e continuar se desenvolvendo e estar aberto para ver até outras interpretações dentro do seu próprio estilo e fora disso também. E também deixar aberto aqui para quando quiserem treinar com a gente, qualquer pessoa que tiver com o coração aberto, com vontade de desenvolver o Karatê, independentemente de organização, é bem-vindo no nosso dojo para conhecer, para treinar com a gente. É só procurar Karate do Tanaka que vai encontrar nas redes sociais, a gente tem o nosso site também. E a ideia é que a gente sempre tenha o coração sincero, como dizia o meu mestre Tsumiyoshi Tanaka, para continuar desenvolvendo sempre. O Thiago vai deixar todas as redes sociais aqui do Tanaka, da Associação Tanaka, do Sensei Bruno, para vocês poderem acompanhar. E é isso. Muito obrigado, Sensei. Muito obrigado mesmo. E até a próxima, galera.